Uhum. Pode começar. Isso? Então, eu desejo a todos que estão aqui comigo nessa tarde, nesse friozinho, uma boa tarde, que a gente tenha esses 55 minutos, sejam muito produtivos. E o tema hoje, ele é um tema atual e, ao mesmo tempo, um tema muito antigo, porque as drogas sempre estiveram envolvendo a vida do ser humano e é sempre de uma maneira negativa. É claro que pode ser que alguém fale, não, mas eu acho que a droga me faz bem. Pois bem, para esse tipo de colocação, eu tenho mais uns mil motivos porque é importante a gente não usar drogas. E a droga não é somente aquela droga que a gente vê como é mais convencional, que a gente mais conhece, que é tabaco, maconha, cocaína, crack. Tem outros tipos de drogas que estão sendo banalizados. Parece que todo mundo hoje tem que usar algum tipo de droga, senão tu nem se encaixa. Né? Então, tá ficando tudo muito estranho, muito esquisito, e isso está adoecendo o ser humano. E aí, vai ter muita gente de RH, eu acredito, me ouvindo, e aí o RH hoje, ele está batendo cabeça, ele pensa, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para promover essa saúde mental? Vai ser difícil? Vai ser difícil porque o ser humano está adoecendo e não tem relação direta com o trabalho. Por que eu falo isso com tanta convicção? Porque eu atendo muita gente todos os dias, pessoas que são profissionais que estão atuando, profissionais modernos e que estão doentes por conta de escolhas ruins no que diz respeito à sua vida pessoal. Ponto final. Mas vamos lá, acho que tem algumas pessoas novas, então eu vou me apresentar muito rapidamente. Bom, eu sou psicóloga, eu estou formada há muito tempo, quer dizer, eu acho que há muito tempo, né? Até aqui no currículo está 17 anos, mas eu estou há 18 anos formada. Eu sou lá da Univille, me formei lá, fiz pós-graduação em avaliação psicológica, eu tenho pós-graduação em neuropsicopedagogia, tenho mestrado em gestão de conflito, sou empresária, e de tudo que eu fiz até hoje, que é muita coisa no que diz respeito a atendimento psicológico, o que mais me encanta é exatamente esse momento. Vou tentar não me emocionar, mas para mim é tão perfeito poder falar de saúde mental, porque eu vou evitar, então, que pessoas adoeçam, e eu sou bem, eu acredito no que eu estou falando, no que diz respeito a evitar transtornos mentais, porque a educação e o conhecimento é aquilo que a gente consegue prever o futuro. Eu consigo, se eu me conheço, se eu cuido da minha saúde física e mental, possivelmente eu não vou ter problemas mentais. Ah, mas pode ser que tenha. Claro que pode ser. Toda regra tem a exceção, mas as chances diminuem, né? Bom, então eu trabalhei em vários lugares de alta complexidade, como por exemplo a Penitenciária Industrial de Joinville. Trabalhei por muito tempo, trabalhei no Fórum por muito tempo, coordenando um programa chamado Central de Penas e Medidas Alternativas. Sempre atuei na igreja, tanto luterana quanto católica, com o voluntariado, já escrevi diversos livros, olha só, diversos, e folhetos, enfim. E aí eu estou aqui no Cetracajo desde 2017, falando com esse meu jeito bem italiano de promoção de saúde mental e que a gente não deve usar droga. E aí, quando eu falo a gente, eu estou falando para você que está aí me vendo. Presta bem atenção. Ah, mas eu não uso droga, mas bebe uma cerveja. Ah, mas eu só não interessa, é droga. E é uma droga que vai roubar o teu dinheiro e a tua sanidade mental. Tem estudos que apontam que o álcool, meu Deus, gente, eu fico horrorizada com esse tipo de informação, aumenta as chances de câncer. A pior coisa que a gente pode ter é uma doença dessa. Então, qual que é o objetivo hoje? Promover bastante saúde mental, mas ao mesmo tempo prevenir. Como o que a gente pode fazer? Promover pensamento de prevenção, tá bem? Bom, eu quero trazer um caso real. Eu amo trazer esses casos porque eu não fico só na ladainha. Vou tirar esse casaco porque me deu até calor. Eu falo com a mão, eu tava com frio até agora. Mas vamos lá. Bom, eu faço avaliação do Detran para a CNH. Sabe, tipo, eu tenho que renovar minha CNH. E você vai lá no Detran, psicóloga te aplica aqueles testes, não sei o quê. Às vezes dá inapto, às vezes dá apto. É uma brigaiada quando dá inapto.
de que quer bater na nossa cara, é um rolo, é uma confusão. Só que eu atendi um caso, foi no final do ano passado que eu atendi esse senhor. Sabe, um cara com uma postura adequada. Eu gosto desse tipo, eu gosto, não sei, é uma coisa minha. Eu gosto de quem senta assim de uma maneira mais reta, uma pessoa mais educada, se movimenta mais devagar, e era o caso desse senhor. Não vou expor o nome dele, então eu posso contar. No Brasil, presta atenção, não existe idade máxima para dirigir. Qualquer pessoa, indiferente à idade dela, ela pode continuar dirigindo, mas ela tem que passar nos exames. Exame psicológico e exame médico, e tem que ter o toxicológico se você for um motorista profissional. Pois bem, então esse senhor, um homem, 64 anos, categoria AE, então ele dirige o que tem de maior aí, o mais complexo. E aí, olha só, eu me senti assim, meu Deus, onde é que será que eu tô? Ele olhou para mim assim, ó, você sabe há quantos anos eu sou motorista? Eu começo a rir, eu falei, não sei, há quantos anos? Possivelmente você nem tinha nem nascido quando eu já era motorista. E eu falei, pode até ser que seja mesmo. E ele trabalhava, olha que interessante, há 20 anos na mesma empresa. Bom, então o que quer dizer? Que ele é uma pessoa. Ai, gente, assim, ó, você tem alguém aqui me ouvindo que que pula de empresa para empresa, me desculpa. Você não vai ter um bom currículo. Você me desculpa a sinceridade, eu não estou aqui para mentir. Pois bem, ele está há 20 anos na mesma empresa, é um bom motorista, realmente eu dei uma checada na Detranet, ele não tinha multa, excesso de velocidade, blá. Só que ele foi muito mal na avaliação, muito mal, porque ele era completamente surdo. E foi interessante que daí eu liberei o pessoal, ele não foi muito bem nos testes, eu quis ficar conversando com ele até para entender melhor o que estava acontecendo. E eu falei assim, mas o senhor usa aparelho? Aí ele, hã? Mas o senhor, eu tinha que, ele meio que lia lábio, assim, mas o senhor usa aparelho? Falei mais perto. Ele, não preciso. Bom, por que eu tô contando sobre isso? Esse é um tipo de problema que para esse homem, para esse senhor de 54 anos, é um problema não identificado. A droga, problemas físicos, problemas mentais, em sua grande maioria, não são identificados. É alguém de fora que fala. Como o filho dele ouviu que eu estava falando, estava quase gritando dentro da sala para ele poder me ouvir, ele pegou e bateu na porta. Posso entrar? Eu falei, claro. Então, o pai é teimoso, a gente já falou para ele, é ruim conversar com ele em casa, ele tá surdo, e ele meio que entendeu ali, como eu tô surdo? Não tô surdo. Aí eu virei o rosto e falei algo assim para testar se ele estava surdo ou não, ele não ouviu o que eu falei. Bom, por que eu trouxe o caso aqui do seu homem, como eu coloquei ali? Esse tipo de alteração física, que é comum com a idade, não tem como a gente envelhecer e a gente não ter problemas. Problemas na articulação, problemas de memória, problema disso, problema daquilo. O problema é a grande sacada aqui é identificar quando eu preciso ter uma ajuda. Pô, e a medicina está aí para ajudar. Tem aparelhos moderníssimos. Dei validade de 1 ano só para ele, para a CNH, ele ficou bravo, mas o filho dele deu uma amenizada. Dei 1 ano, então daqui a 1 ano ele ia voltar, e ele se comprometeu a então fazer exames para saber, porque de acordo com o que ele disse, ele não precisa ter aparelho de auditivo. O dependente químico, ele também é assim. Você conversa com ele e fala, olha, tá afetando a sua vida, você tem que rever, tem que internar. Não, mas eu paro quando eu quiser. Então para. Ninguém para. Ninguém para. É muito difícil. Mas vamos lá. Vamos que eu falo demais, eu vou botar aqui o relógio. Bom, eu preciso falar do vapor. Ai, gente, assim, porque o vapor é cheiroso. Se alguém quiser abrir o microfone e dizer assim, Ana, você está equivocada, eu vou ficar alegre. Eu quero que você faça isso. O vapor, o estrago dele, ele é muito pior do que a gente imagina. Então, nos Estados Unidos, o vapor, ele se tornou popular nos últimos anos. Mas, paralelamente a essa banalização do uso, dessa desgraça desse vapor, são os déficits cognitivos. Déficit cognitivo vai fazer com que a pessoa tenha um QI inferior ao que ela teria.
Então, é uma reflexão muito profunda que a gente tem que ter. Pô, eu não durmo o suficiente, mas eu estou levando a minha vida. Você não está vivendo a sua vida plenamente. Ah, mas eu tomo minha cervejinha no final de semana, eu fumo meu cigarrinho. Você não está vivendo a sua vida da menor maneira que você poderia viver. Então, o vapor, ele é uma desgraça que está inserido aí no meio da população. E aí eu dei uma boa pesquisada, porque eu gosto de trazer assuntos atuais, porque vai que legalizou no Brasil e eu tô por fora. Não, gente, não está legalizado no Brasil. A Anvisa disse o seguinte: é proibido, olha, o que é? Fabricar, vender, importar ou divulgar, distribuir dispositivos eletrônicos desde 2009. Só que se você quiser, se qualquer um de vocês quiserem, se eu quiser, abre aqui o Mercado Livre, tem para vender. Tem alguma coisa errada, né? O que está errado? O Mercado Livre vender, as pessoas comprarem, será que é falta de informação? Se é falta de informação, esse é um tipo de assunto que a gente tem que prosear em casa. Se você tem filho pequeno, não deixa crescer muito. Ah, deixa ele crescer que ele vai entender. Não vai entender nada. Eles não entendem nada. É a gente que tem o dever de ensinar alguma coisa para os mais novos. Ou você tem irmão, tem uns velhos também aí, igual a mim, que depois de velho, eu vou fumar vapor porque eu quero estar na moda. Meu Deus, não pode. Isso é um tipo de assunto que a gente tem que chegar em casa, tem que conversar dentro de casa. E sabe o que é melhor? Essa dica é de ouro. Sabe o que é melhor do que tu dar um esporro no adolescente, ficar falando lá, olha, você não pode fumar vapor, olhando? Melhor do que isso é você conversar e deixar o jovem ouvir, porque ele assimila. Não no celular, né? Se deixar essa criatura no celular, não tá ouvindo nada. Mas assim, ter uma refeição enquanto... Gente, eu tô online ainda. Diz que deu um erro. Tá Vocês online? estão... Sim. Desculpa, gente, veio uma tela aqui, fiquei até assustada. Então, assim, ó, esse tipo de conversa, até entre amigas. Meu guri, eu tava lendo, sabe, amiga mesmo, eu tava lendo, esse vapor faz mal. Pois é, pô, e é proibido e tá vendendo. É a mesma coisa que o cara da biqueira que vende crack, colocar lá no Mercado Livre, ó, 5 buchas de crack a tantos reais. Tá errado. E quem compra tá errado também. Mas vamos lá. Depois vocês me odeiam, né? Eu preciso falar a verdade. Quais são os problemas que o vapor pode ocasionar? Doenças pulmonares, problemas cardiovasculares, exposição a substâncias tóxicas, dependência da nicotina, risco potencial de câncer, de acordo com a Sociedade Australiana de Oncologia. Tudo isso está no site do Gov do Brasil, esse tipo de informação. Eu quero aproveitar aqui para compartilhar um caso real. Gente, atender mãe que quer ajudar o filho, eu não sei se é o pior atendimento que tem, mas é o que mais dói. Porque a mãe ou o pai, né? Quando os pais querem ajudar o filho e o filho não quer ser ajudado, é desesperador. Porque meio que não há nada que possa ser feito. Porque o jovem, depois dos 15, 16 anos, apesar de não serem maiores de idade, eles têm vontade própria. Então é muito difícil. Mas eu atendi uma mãe, não vou expor ela, nem o nome dela, enfim, não é do meio de transporte nem nada. E ela tem um filho de 20 anos, coisa mais linda, é o que ela fala, né? Meu filho é muito lindo, pra mãe sempre é lindo, mas tá bom. Meu filho é lindo, maravilhoso, mas ele começou a fumar vapor. E ele me prometeu várias vezes que ia parar de fumar, mas eu sempre encontro vapor nas coisas dele, porque o vapor não deixa cheiro. E ele continuou fumando, até que o quê? Começou com dor no pulmão, foi parar no médico, deu problema no médico, o médico mandou parar de fumar, ele não conseguiu. O médico olhou na cara do guri, de 20 anos, 20 anos é um guri, né? Falou, cara, tu não pode mais fumar. Ele continuou fumando. Pra vocês terem uma ideia, ele tá tomando um medicamento que é um inibidor para sintomas depressivos, mas que diminui a vontade de fumar. Só que tem uma coisa que ninguém fala desses medicamentos psiquiátricos, que é uma droga. Vapor é uma droga, medicamento psiquiátrico é outra droga.
Não é que eu estou dizendo que é para vocês pararem de tomar caso vocês tomem medicamentos psiquiátricos. Só estou falando que é uma droga controlada. E ele tomou um medicamento que o efeito colateral desse medicamento é diminuir o impulso de fumar. Só que daí vem outros efeitos colaterais, como, por exemplo, deixa broxa. Posso falar broxa? Já falei, né? E aí, para um jovem de 20 anos, testosterona lá em cima, super ativo, aí fica broxa. Conseguem entender que foi uma escalada? Era um menino desavisado, começou a fumar uma porcaria dessa desgraça do vapor e agora tá tendo que tomar medicamento. Acho que é buprofeno, eu tenho que confirmar o nome. E esse medicamento faz com que o garoto fique com menos vontade, sabe? A libido dá uma caidinha. E aquilo tá incomodando ele. Quais são as chances de que vocês já tiveram 20 anos, né? Quais são as chances de um jovem de 20 anos decidir parar de tomar o medicamento e, consequentemente, fumar o vapor? São enormes. Então, por isso que quando eu falo do Projeto Mais Vida, desse programa, eu fico muito emocionada. Porque possivelmente nenhum de vocês precisa necessariamente estar ouvindo sobre isso. Mas é uma informação que a gente tem o dever ético e moral de estar repassando. É um dever ético, civil e moral. Pronto, já falei. Quero falar sobre uma outro tipo de droga que é assustador. Acho que vocês devem conhecer, se não conhecem, vou apresentar essa outra desgraça. É o Roacatum. Não, falei errado. Roacutan. O Roacutan, ele é altamente eficaz contra acne, mas exige um rigoroso acompanhamento médico. Olha só, os efeitos colaterais mais comuns dizem que a pele vai ficar ressecada, o lábio, as mucosas, vai ter sangramento nasal, dores musculares, alterações no exame de sangue e, gravíssimo, até ali tem uma gravidinha e tem um negócio assim em cima dizendo que ela não pode tomar. Aumenta as chances do bebê nascer com deficiências físicas e mentais. O Edna, mas assim, será que não vale a pena pela estética? Pô, hoje todo mundo, né, quer ter uma pele mais skin, sei lá do que, a gente tem que ser tudo perfeito, tudo bonito. Será que não vale a pena? Gente, não vale a pena. Esse medicamento, olha que loucura. Ele afeta a saúde mental, presta atenção. Aumenta casos de depressão, alteração de humor, pensamentos suicidas foram relatados. Eu tinha um estagiário que trabalhava aqui conosco, ele até acabou ficando um pouco tempo, porque ele começou a tomar esse medicamento e ele começou a ficar agressivo no trato com as pessoas aqui do escritório. Ele falava de maneira ríspida, mas quando ele começou, ele era um garoto, tranquilo, fazia o serviço dele, era um estágio, então ele ficava poucas horas, estava tudo certo. Primeiro pagamento, ele marcou a consulta com a médica que trabalha aqui na Dom Batista. Não estou falando o nome da médica, então não tem problema. Ela receitou e eu pontuei para ele. Falei, olha, menino, não vou falar o nome dele. Está ficando agressivo, o pessoal está percebendo, o que está acontecendo? Ah, não sei, eu acho que talvez seja do remédio. Eu falei, olha, infelizmente não vai dar para você ficar conosco, enfim, piriri, e ele saiu do escritório. A mãe dele me ligou. Poxa, Edna, não dá para ficar mesmo? Eu falei, não, ele tá muito estranho. Tô até com medo, porque a gente trabalha mais alto, e como ele estava muito esquisito, e eu já tinha lido sobre o medicamento, vai que esse garoto comete sei lá, uma loucura aqui. É arriscado, a gente precisa pensar nisso. Claro que a gente tem que ajudar, mas ao mesmo tempo, meu Deus, né? Então, além desses problemas de saúde mental, existem outros problemas intestinais. O intestino é o segundo cérebro. A gente tem que tratar muito bem o nosso intestino. Ai, mas eu acho que é comum ter problemas intestinais. Não é comum, não é. Diarreia, sangue nas fezes, tudo isso mostra que tem alguma coisa errada. E aí, de novo, né? Por que tem que monitorar o exame de sangue? Por quê? Porque tá agravado, gente. Porque tá alterando, altera a insulina, afeta o pâncreas. Então, você vai ficar com a pele lisa, mas vai ficar estourado por dentro e vai viver menos, com uma péssima qualidade de vida.
né? Temos que pensar sobre isso. Tem essa droga desgraçada, que é o Rebite. É mais uma droga, é mais um medicamento, e ele foi muito banalizado. Eu lembro disso. Há muitos anos ele era banalizado, todo mundo tomava Rebite, quem era motorista profissional, né? Aí depois veio as campanhas, tal, acho que o pessoal segurou. E agora voltou. Por que eu tô dizendo para vocês que voltou? Porque na entrevista que a gente faz, não só para a CNH, mas as empresas que a gente atende, que é de NR35, NR33, NR não sei do que tem que ter avaliação psicológica, a pergunta é assim, ó, quais drogas você usa? Ah, fumei maconha, não fumo mais. E Rebite? Ah, eu tomo. Tá, mas Rebite é uma droga. Não, isso é só pra gente não dormir. É só para ficar acordado. Puta vida, né? Porque não, o Rebite é uma droga. E esse é um nome popular, né? Tem um nome científico, mas esse nome popular, ele do Rebite, eu quero deixar claro que esse medicamento é a base de anfetaminas. E o público que mais toma, e eu não tô querendo ser pejorativa com nenhum motorista, bem pelo contrário, mas quem mais usa são os motoristas profissionais. E esse medicamento faz com que a pessoa tenha mais energia e foco, mas é uma sensação. Cuidado, cuidado. Primeiro porque é crime, se você for pego com Rebite, presta atenção. E aí tem os efeitos no corpo. O Rebite acelera o coração, aumenta a pressão, boca seca, perde o apetite, tem sudorese. Inclusive, tem pessoas que tomam esse tipo de medicamento para emagrecer. Tem dilatação dilatação e imobilidade das pupilas. Então, a visão fica confusa. À noite, então, Deus me livre você dirigir com esse tipo de medicamento. Tem também euforia seguida de irritabilidade, insônia, ansiedade, agressividade. É só desgraceira, né? Casos de alucinação, paranoia e por aí vai. Eu atendo uma empresa de São Paulo que tem uma extensão aqui que também é de segmento de transporte. Então a gente faz muita avaliação online de várias pessoas do país inteiro. Não estou defendendo quem mora no sul, mas eu percebo que aqui no sul ou as pessoas mentem mais, o que pode ser, ou elas não tomam menos. Quem tá lá para cima é muito comum e é sem pudor nenhum. Ah, você toma Rebite? Tomo. Quantas vezes por semana? Ah, todo dia. Ah, quando tem uma viagem mais longa. E é natural. E assim, ó, só para vocês terem uma ideia, é uma renovação do ASO, que é aquele documento que, que você vai colocar lá junto com o exame médico, o exame do eletroencefalograma, todos os outros. Então, nem mentir, mais as pessoas estão mentindo. E isso é muito assustador. A gente tem que refletir o que está acontecendo. E aí vem aquilo, mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Hoje tem jogo do Brasil. Hoje tem jogo do Brasil. Quem é que vai beber hoje no jogo? O meu desafio hoje é ninguém beber, bico seco. Tomar um chá, tomar uma água com limão espremido. Se para você essa é uma ideia que você refuta com toda a força, é porque realmente tem um pouco de dificuldade com o álcool. Então a gente tem que rever, a gente tem que pensar sobre isso. Bom, o Rebite vicia. Aí o motorista, esse bonitão do meu coração, que diz para mim, não, mas eu só uso de vez em quando. Quando eu quiser parar, eu paro. Não, não é assim que funciona. O Rebite vicia. Pode ser porque é composto, então, né? Nessa base de anfetamina. Ele é uma droga sintética com alto poder de dependência que estimula o sistema nervoso central, que é bem aqui no meio da cabeça. Então, essa substância ela age enganando o cérebro, causando uma falsa sensação de energia, eliminando a necessidade de sono e fome. Então, se você acha, eu tô pensando agora nós, né? Se você acha que realmente você não tem problema com esse vício, cigarro, vapor, o álcool, maconha, meu Deus, maconha, então para. Prove para você mesmo que você não tem problema e pare de usar pelo menos uns 3 meses, 4 meses, para dar um detox.
Eu já atendi um caso de um motorista, eu não tô rindo por dó nem nada, mas ele teve que fazer o toxicológico, mas no dia ele raspou todo o pelo do corpo, tudo. Ele raspou a cabeça, o peito, a axila, tudo. Então ele ficou impossibilitado de fazer. Aí ele falou que era uma doença, enfim. E é evidente que depois deu positivo, né? Então pensa, que doideira, né? Onde a gente está chegando, para onde nós estamos indo? A gente precisa pensar nisso. Então, o rebite, ele faz com que o cérebro fique estimulado. É a dopamina, que é um neurotransmissor do prazer. Não existe ninguém, nenhum dependente químico que vai dizer assim, olha, meu sonho é fumar maconha, usar crack o dia inteiro. Não. As pessoas fazem porque elas não conseguem parar de fazer. Justamente porque a dopamina, ela está agindo fortemente no cérebro. E a dopamina, ela é a sensação de prazer. Ô, Edna, onde mais a gente pode ter dopamina? Praticando atividade física. Escrevam aí, por favor, no chat, quem está praticando atividade física. Inclusive, tem várias pesquisas que estão provando que atividade física, ela deve ser caminhadas. Ah, mas eu quero pegar pesado, que eu quero ficar gostosão. Eu quero ficar fortão. As meninas sabem que eu quero ficar bem definida. Bom, claro, aí vai ter que ter uma academia, vai ter que pegar um peso. Mas para a saúde mental e para a saúde física, a caminhada é o indicado. Porque o homem foi feito para caminhar. E a gente parou de caminhar na modernidade. A gente tem carro, tem ônibus, tem Uber, tem bicicleta, mas as pessoas evitam, né? Porque cansa, sua, sei lá, não sei. Mas nós deveríamos cada vez mais praticar caminhadas leves a moderadas. Bom, então a tolerância à dependência, o efeito dura pouco tempo. Tem alguns motoristas que já me falaram que dura bastante, dura 5 horas. Enfim, vai saber que tipo de droga que tomou também, né? Não é algo muito controlado. Mas aí depois que passa essa euforia de estar usando droga, vem o baque. E aí a pessoa tem necessidade de escalar. Então, se eu tomei um, eu vou querer tomar 2, para eu ter a mesma sensação. Só que o cérebro vai acostumando, ele quer cada vez mais. É igual quando a gente encontra o amor da nossa vida. Você quer aquela pessoa o tempo todo, porque tem recompensa de dopamina no cérebro. A atividade física libera dopamina numa situação, numa proporção muito menor, mas libera. O álcool libera dopamina. O álcool libera uma dopamina, uma quantidade, o crack outra. O crack é muito mais viciante do que o álcool. Só que o álcool, ele é uma droga que é mais normalizada. Então é muito comum. É errado quem não tá bebendo, né? Enfim, vamos para frente. Bom, então não para por aí, né? O que acontece? Consequências do uso contínuo. Pessoas que usam drogas, principalmente o rebite, vão ter problemas como aumento da pressão arterial. Aí o que acontece? Vai para o medicamento. Deixa de usar uma droga ou usa uma droga para ter que usar outra droga. Tem taquicardia, boca seca, insônia crônica, perde peso, alteração na visão, riscos mentais, provoca alucinações, ansiedade grave, psicose, dependência química severa. Riscos de acidentes. Olha que dado interessante. Quando a gente mascara o nosso cansaço, quando a gente não respeita o nosso corpo, a droga diminui a concentração e pode causar alterações na pupila, dificultando a adaptação à luz dos faróis durante a noite. As minhas referências são sempre referências científicas. Então, a grande maioria coloca assim, pode causar câncer, pode destruir teu cérebro. É difícil alguém que vai mais assertivo, mas eu posso dizer para você que está aí me ouvindo, vai danificar o cérebro do teu amigo que dirige com você há não sei quantos anos e está tomando rebite. Empresas mais sérias acabam até não tendo tantos profissionais, porque tem a lei do descanso, etc. Mas a gente pode encontrar aí na BR colegas que não estão na mesma vibe que a gente, então a gente tem que cuidar muito.
E eu vou ser bem sincera, depois que eu comecei a participar necessariamente do Mais Vida e ouvi muito motorista contando histórias, eu me transformei numa motorista muito mais cautelosa. A mulher por si só, não estou defendendo nem passando pano, nós somos mais cautelosas. Mas depois do Mais Vida, assim, eu respeito demais o motorista. Quando eu estou numa pista de aceleração, eu tenho que ter certeza que eu vou conseguir acelerar o suficiente para não precisar frear o caminhão, porque senão o caminhão, imagina, né? Pode bater em mim, enfim. Cuido para não ficar travando BR, enfim, esse é um tipo de assunto que a gente precisa conversar. Porque o motorista comum, que seria tipo um motorista tipo eu, tipo a Adriana, tipo a Márcia, nós somos motoristas comuns, tá? A gente não pode atrapalhar o trânsito, a gente tem que cuidar. Cuidar, inclusive, do motorista, né, que tá aí trabalhando enquanto dirige. Pois bem, meus amores, eu convidei o Dr. Mário Sato, que é um médico, gente, ele é fantástico, o Dr. Mário Sato. Ele é dono da Labore, ele é um médico que está formado há muitos anos, ele é tipo um motorista, sabe há quantos anos? Que eu sou médico, mais ou menos isso, ele é médico há muitos anos, e ele veio aqui no escritório, topou falar sobre saúde mental, e é algo, não sei se a Márcia está aí, mas é algo que a Márcia acho que já me viu falar várias vezes, assim, sobre o poder da fé. E o Dr. Mário Sato, que é médico do trabalho, também médico do tráfego, ele diz que os pilares para a gente ter uma boa saúde mental, especificamente o homem, a figura do macho, é ter uma fé. Ai, Edna, mas como assim ter uma fé? Ter uma fé, qualquer fé, que é fé cristã, né? Cristã de preferência, claro, enfim, não sei, né? Pode ser que tenham outras situações, não quero ser preconceituosa, tudo hoje pode dar processo, né? Não estou querendo dizer isso, mas essas tradicionais, assim, por exemplo, a evangélica, a igreja católica, qualquer igreja que você possa ir, ou qualquer oração, né? Os católicos rezam o rosário, o evangélico tem o dom de fazer uma reza que eu acho maravilhosa, que é aquela meio que conversa com Deus, aí tu vai, talvez orando em línguas, tudo isso é um estado mental de meditação. E aí ele teve aqui, tem um vídeo no YouTube que eu mandei no grupo, por favor, RH, manda para o pessoal esse vídeo, e também a gente fez um pequeno corte para o Instagram, falando sobre a saúde do homem, quais são os pilares? Poxa, e a gente não olha para o homem, eu estou fazendo uma autocrítica, tá? Nós precisamos cuidar dos homens. A gente fala muito em minoria, e claro que a gente tem que olhar para a minoria, se bem que mulher não é bem uma minoria, porque nós somos muitas, né? Tem uma mulher que é homem. E não estou dizendo que não tem que olhar para a mulher, mas a gente tem que olhar com muito carinho para os homens. Porque vocês, homens, adoecem demais. Vocês não falam sobre sentimentos, vocês guardam para vocês e precisa falar num lugar seguro. Porque se você, homem, for conversar com um amigo que não está bem preparado para falar sobre assuntos mais delicados, ele vai falar: o que é, rapaz? Teu homem não é? E aí acaba prejudicando, talvez, alguma possibilidade de ajudar. Por exemplo, quem comete suicídio nem sempre avisa. Tem pessoas que acabam com a própria vida, mas não deram uma pista para ninguém. A maioria acaba dando pistas. Muda comportamento, emagrece ou engorda, fala que não tem mais vontade de viver. Então, homem, conversa com a RH da empresa, né? O Mais Vida sempre está de portas abertas. Se você precisar de ajuda, no final eu vou deixar meu telefone. Me manda uma mensagem, vamos conversar, vamos elaborar melhor essas questões, né? Esse sofrimento. Alguns homens não demonstram ansiedade, mas o brasileiro é muito ansioso. Da onde eu tirei isso? A Organização Mundial da Saúde diz, os psiquiatras fazem tabulação. Então, o povo brasileiro é um povo que, sei lá, eu acho que deve estar no ar, não sai na rua, pega no ar, pega na água, não sei. Então, o brasileiro é muito ansioso. Só que o homem, como ele não fala, a ansiedade, ela vai lá para cima. Ela aumenta muito. Então, eu vou aqui dar dicas, presta atenção. Acorda! Mas o que fazer? Para acalmar a ansiedade rapidamente.
concentre em controlar a respiração e focar no momento presente. Gente, acalma. Uma respiração bem feita acalma. Técnicas com a respiração diafragmática. O diafragma fica aqui embaixo do coração. Então, tem que tentar trazer a respiração mais para perto do peito. Tentando estufar. E também fazer exercícios de aterramento podem fazer com que o nosso cérebro fique mais calmo, reduzindo os sintomas físicos. Que a ansiedade tem tensão muscular, quem é ansioso tem um coração acelerado, pensamento também, pensando no futuro, voltando, indo, voltando, arrependido daquilo que deixou de dizer, ou arrependido daquilo que disse. Então, aqui tem umas técnicas simples sobre essa respiração do diafragma, que é respirar fundo, contando até 4, e soltar bem profundamente, contando até 4. Isso vai fazer com que a frequência cardíaca diminua e o cérebro fique oxigenado. E uma outra dica para você que é ansioso, que está com problema, conta para pagar, não sei, porque cada um tem a sua história, né? Tem um aterramento sensorial. A técnica 5, 4, 3, 2, 1. 5 coisas que você consegue ver. Você vai olhar para o ambiente e vai ver. Veja uma cadeira, uma caneta, um penal e por aí vai. 4 coisas que você consegue tocar. A mesa, o lápis, a agenda, a xícara. 3 coisas que você consegue ouvir. As crianças do colégio gritando, ambulância passando. Estão limpando aqui do lado. Estou imaginando, né? 2 coisas que você pode sentir o cheiro, que seja um cheiro bom, em nome de Jesus, tenha tomado banho. E uma coisa que você pode saborear. Isso, esses sentidos, que é o aterramento sensorial, vai fazer com que você diminua a sua ansiedade. Ô Edna, mas poxa, às vezes acontece quando eu tô indo lá para São Paulo. E aí é que vem o autoconhecimento. Se você não entende que você fica ansioso em determinados locais, você não vai conseguir usar as técnicas certas. E aí, esse mundo acelerado que a gente vive, com esse monte de informação, a gente não consegue nem mensurar como que está o nosso coração, a gente não consegue mensurar como que a gente está se sentindo. Então, por isso que quanto menos a gente puder ficar nas redes sociais, quanto mais limpo mentalmente eu voltar, mais eu vou conseguir me observar, tá? Deu para entender? Gente, se alguém tiver uma coisa para falar, fale. Edna, não concordo. Esse é o momento. Até para eu aprender, preciso aprender, porque vai que não tem, vai que é outro jeito, não sei. Bom, eu tenho percebido aqui no escritório, que as pessoas, estou falando de ansiedade porque é o mal dos próximos anos, tá? Ansiedade e depressão. Eu comecei a perceber que pessoas que têm sobrepeso são mais ansiosas. Ai, Edna, isso é um preconceito. Não é um preconceito. Me desculpa. Ah, mas eu sou gordinho e não tenho ansiedade. Parabéns. Que ótimo. Você pode ser, então, a exceção de uma regra que eu estou tentando provar. Mas eu peguei uma amostra aqui de pessoas que a gente atendeu. É uma amostra pequena ainda, 315 pessoas. Isso não é uma amostra grande, mas eu já consegui mensurar que 86% dessas pessoas que relatam ter ansiedade, elas me falam, elas preenchem uma entrevista, aqui a entrevista, ó, entrevista da saúde. Eu incluí esse ano. Aí aqui na entrevista eu coloquei qual sua altura e qual o seu peso. A pessoa coloca altura e peso, quer saber se a pessoa tem sobrepeso ou não pela altura e peso. 86% das pessoas que relataram ter ansiedade estavam acima do peso. Então, existe uma correlação entre uma vida sedentária, uma alimentação equivocada, cheia de carboidrato ruim, com a ansiedade. Acabou nessa minha pesquisa com essa amostra. E é uma relação bem elevada, 86%. Eu espero chegar a pelo menos 1.000 pessoas. Eu quero ver se eu publico essa informação, porque a gente tem que falar sobre isso. Meus amores, não era assim no passado. Não era. Antes, principalmente da pandemia, antes do iFood,
antes desse acesso a esse monte de produto industrializado, não tinham tantas pessoas ansiosas que relatavam, poxa, eu tive uma crise de ansiedade. Meu, isso é o pior que um humano pode ter no que diz respeito a problemas mentais, né, relacionados à ansiedade, depressão. O que está acontecendo? É pouco tempo. O humano existe há milhares e milhares de anos sobre a Terra, 300 milhões de anos. A gente viveu de uma maneira muito voltada para a natureza. E essa sofisticação que a gente vive hoje, esse viver nessas grandes metrópoles, Joinville é um grande lugar para se viver, e toda a região aqui no entorno, faz, de alguma maneira, a gente precisa só tentar descobrir como, com que a gente adoeça mentalmente. Então, a gente precisa criar estratégias, porque qualquer idiota consegue se queixar. Eu sei que essa palavra é muito forte, espero que isso esteja sendo gravado para eu ser processado um dia. Mas assim, ó, qualquer um consegue se queixar, mas o que, que eu faço com isso? E a ansiedade, de certa forma, ela é boa, porque ela nos mantém vivo. Mas até onde ela vai? Até onde a gente vai conseguir sustentar uma ansiedade muito louca? Não dá, a gente vai ficar doido, maluco, literalmente. Então, se você está aqui me ouvindo e você tem ansiedade, é óbvio que tem um remédio para isso que você sente. Mas é claro, a indústria farmacêutica está riquíssima. Então, para tudo tem um remédio. Né, Adriana? Se tem enxaqueca, eu tenho remédio. Se eu tenho sei o que, eu tenho remédio. Se eu estou de ressaca, eu tenho um remédio. Antes de beber, eu posso tomar um remédio. Antes de não sei o que, para tudo tem um remédio. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: você não é todo mundo. E acabou. Como assim não é todo mundo? Não é, querido, você não é, você não pode fazer igual aos outros. Ah, mas o colega lá tomar rebite, eu vou tomar também. Não, tu vai tomar, deixa ele tomar. Mas você não vai tomar. Você vai ser exemplo para sua família. Você vai ter uma boa esposa, vai ter um bom marido. Se tá solteiro, você vai arranjar um bom gato. Eu quero ficar solteiro, amém, que fique bem solteiro. Mas tudo isso é um mérito que a gente conquista. É o jeito que a gente conduz a nossa vida. Não dá para ser muito louco e, eu sou muito louco e você muito. Não vai dar certo isso daí. Não vai. A gente tem que ter muita rotina, etc, etc. Mas vamos lá, eu não quero mais falar sobre droga, me cansei já, tô até com dor de cabeça. Pois bem, não importa em qual setor você trabalha. Não me interessa se você é motorista, se você é mecânico de caminhão, se você trabalha no RH, não interessa. A organização para a saúde mental, aí estou falando de NR1, é extremamente importante. Não deixe de lado, em nenhuma hipótese, a organização. Para que a gente consiga ter uma vida equilibrada, a gente precisa organizar. Organizar as gavetas de calcinha. Ai, a psicóloga falou isso, eu falei, é. Jogar fora aquilo que tu nunca mais vai usar. E isso inclui a tua gaveta de trabalho. Que diabo que é esse monte de papel que tu tem ali que tu nunca mais vai usar? Isso tem a ver com o teu caminhão, que tá bagunçado, que tem um monte de folha que tu nunca mais vai usar. Deixou de fazer um relatório importante, tá lá acumulado. Tô imaginando, tá, gente? Eu não sei de nada, tô só imaginando. Então, cada uma das gavetas, elas têm que estar organizadas. Isso vai fazer, gente, isso é o pulo do gato, é gestão de tempo. Vai fazer você planejar o dia, a semana, o mês, vai reduzir o estresse, vai ter mais foco, vai ter mais produtividade e bibibi. O pessoal do exército, ele é bem chato com relação a isso. E tá certo, tem que ser mesmo. O recruta lá, quando ele sai da cama, ele tem que arrumar a cama. É cheio de regras, normas claras e definidas, mas por quê? Porque eles estão preocupados com a gestão de tempo, redução de estresse e principalmente no foco e na produtividade. E isso tem que ser levado em todos os aspectos da nossa vida. Ah, mas no trabalho, Edna, tu tem que ver. Minha mesa é organizada, não tem trabalho atrasado, é tudo. Mas olha, uma maravilha. Tá aí em casa, como é que tá? Porque se tu sai de casa num ambiente caótico, uma casa cheia de coisa, tudo desorganizado, aquela louçarada na pia, a comida que tu fez semana passada tá lá ainda para lavar a panela. Isso vai fazer um mal pro teu dia a dia. Você já vai sair de casa sentindo um fracassado. E isso que é sucesso.
a gente conseguir manter a nossa vida minimamente em ordem. E a organização não pode e não deve passar despercebida. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Bom, já falei do Dr. Sato, que ele falou que um dos pilares para a gente ter uma boa saúde mental é ter uma religiosidade, enfim. Quem não é religioso, eu sou ateu, não sei, tem tanta coisa hoje, né? Cara, medita, faça meditação, é bem importante. No local de trabalho, escuta bem o que eu vou falar, tá? Escuta bem o que eu vou falar. Você precisa elogiar comportamentos virtuosos dos teus colegas de trabalho de maneira honesta e empática. Ou se você tem um colega ou uma colega de trabalho, seja empático. Pô, cara, obrigada porque tu me ajudou ontem. A gratidão, né? Pô, cara, obrigada que tu respondeu a mensagem, eu não sabia o que fazer, tu me ajudou um monte ontem. Isso vai fazer com que a gente tenha um time, uma equipe, pessoas muito unidas. A engrenagem da empresa, ela vai funcionar muito e muito e muito melhor. Fora que você vai ser visto como uma pessoa adequada e muito querida, né? E aí tem aqueles mimizentos. Me desculpe a minha sinceridade, mas eu preciso ser sincera. O mimizento, ele não agrega em nada. Porque o mimizento nunca tá bom. E ao invés de ele tentar ajudar a equipe, ele fica minando a equipe. E às vezes até a pessoa, o colega chegou bem para trabalhar, mas o cara fica ali, ó, pipi, falando, reclamando do trânsito, reclama do não sei o quê, do cara da frota, do cliente. Ô meu Cristo, ô Jesus, não dá, né? A gente precisa fazer com que os nossos colegas se sintam bem. Claro que tem dias que a gente não tá bem, daí é melhor ficar um pouco mais calado. Conversar com Deus. Se as pessoas pudessem fazer terapia, sabe? Eu já falei que eu estou à disposição. Eu tenho mais psicólogos que trabalham aqui comigo. Se precisar, nós estamos à disposição. Conversar num lugar seguro. Porque daí sim é o momento de lamentar, de recriar. Não a cada um que tu encontra ficar reclamando da vida. Não dá, né? Não dá. Postura, nós temos que ter uma postura adequada para falar com os nossos colegas de trabalho. Isso tem a ver com os vínculos preservados, para a gente ter vínculos bons no trabalho, para que a gente tenha, então, uma comunicação assertiva, não ofensiva. Bom, eu sou nascida na década de 80, eu já trabalhei, assim, em lugares que era caótico, assim, não tinha muito filtro, né? As informações eram passadas assim, ó, que é? Entendeu? Tu é burro? É mais ou menos assim. E eu aprendi muito nesses lugares que eu trabalhei. Não me arrependo de ter trabalhado em alguns lugares. Não vou falar o nome dos meus chefes. Mas eu tive em especial uma chefe mulher. Ela me aloprava a cabeça, mas eu nunca aprendi tanto na vida. Era psicóloga de RH. Eu tive um chefe homem que ele me detonava. Ele me destruía. Mas eu aprendi demais. Eu entendia que era aquele momento. Mas é claro que hoje em dia isso não pode acontecer. É óbvio que isso não vai acontecer e não acontece mais. Mas antigamente era comum. Só que isso parte não apenas de chefia. A gente pode estar sendo agressivo com o nosso colega de trabalho. É claro que se você tem um perfil mais direto de falar, as pessoas serão mais diretas com você. E tá tudo bem. Se você é uma pessoa mais querida, mais ponderada, as pessoas não vão falar assim tão na lata. E esses vínculos são muito importantes, né? A gente precisa falar sobre isso. Meus amores, já são 14 horas e 51 minutos. Eu vou dar uma acelerada. Presta atenção. Todo mundo tem hater, tá bom? Todo mundo tem hater. Sabe o que é hater, né? Ficam lá xingando. Só que o hater é algo mais voltado para a internet. Mas todo mundo tem alguém que não gosta da tua cara. Isso é comum. É impossível agradar todo mundo. Mas por isso que é importante a gente se estudar. Esse é um desafio, você e você mesmo. Mas eu quero perguntar para minha mulher como eu sou. Tu pode até perguntar. Acho que até deve, acho que é importante, mas você vai ter uma resposta sincera, possivelmente esteja preparado, né? Mas a partir desse estudo, dessa autoconsciência, é que vai fazer com que você seja uma pessoa melhor, que você evolua espiritualmente, moralmente e todos os entes que a gente pode ter.
para que a gente para que a gente consiga nos transformar numa pessoa muito melhor. Então a gente precisa pensar sobre isso. Tem um ponto, eu tô falando agora pra galera assim como eu que tem gestor, tá? Minha gestora é a Adriana, ela que manda no projeto, eu executo aqui, da melhor maneira que eu consigo. Mas aí eu preciso saber do meu gestor o que ele quer. Ai, Edna, mas eu não sou puxa-saco. Eu não tô falando para ser puxa-saco. Eu estou falando o seguinte, você tem que tentar entender o que o gestor precisa. Porque o que o gestor precisa normalmente é o que o cliente quer. E quem a gente tem que agradar dentro da empresa é o nosso cliente. O cliente sempre tem razão. Eu sei que é difícil ouvir o que eu estou falando, mas eu me incluo nisso. Então, eu tenho vários clientes aqui na empresa e eles sempre têm razão e eu tento fazer o melhor possível. E eu preciso entender o que o meu gestor quer, ou seja, pode perguntar, você pode olhar para ele. Quando ele for falar com você, ouvir com atenção, perguntar se está tudo bem. Só de perguntar, às vezes o gestor já vai estar tranquilo. Pô, o cara está alinhado comigo. Isso é muito importante. Não estou falando para você puxar saco, você tem que estar junto com o seu gestor, tá? Que o gestor está pensando no grupo. Presta atenção. Digamos que de tudo que eu falei aqui, mas eu falei, né? Meu Deus do céu, toma uma água. De tudo que eu falei aqui, eu tenho certeza que tem alguma coisa que você pensou assim, pô, eu podia melhorar isso. Não, não é possível que você não pensou. Pois bem, quando você decide mudar, o teu cérebro vai dizer, tá louco? Por que tu quer mudar isso aí? Tu sempre fez assim, cara. Como assim tu vai mudar agora, de uma hora para outra? Então, quando a gente vai sair da zona de conforto, mudar comportamento, o cérebro ele puxa a gente para baixo. Gente, o cérebro Deus não tava de brincadeira quando ele fez o cérebro. Ele pensou assim, ó, eu vou fazer a máquina mais sofisticada do mundo, o humano nunca nem vai conseguir entender o cérebro direito. Vou fazer. E fez. Pois bem, pra vocês terem uma ideia, o órgão do corpo que mais consome energia é o cérebro. Por isso que quando a gente está estressado, fala que é mentira que eu tô falando, por favor. Por isso que quando a gente está estressado, o que a gente quer é comer um docinho. Porque o cérebro está pedindo mais comida, ele está desesperado. Então, quanto mais um cérebro calmo tem, menos eu vou ter essa compulsão. Ou se eu estou me alimentando errado, né? Também tem isso. Mas esse é um outro papo. Pois bem, então, quando você vai decidir mudar, vai devagar. Não muda assim de uma hora para outra. É igual falar em público. Muita gente morre de medo de falar em público. Vai devagar, se enfia lá na comunidade, tenta ler a palavra lá no culto ou na missa, se enfia no grupo de canto, aprende a tocar um instrumento, e aí você vai, então, é um exemplo, né? Que é o medo de falar em público, se aproximando de chances de perder o medo, através da naturalidade. Eu fiz um curso para liderança para empresários, dentro do Join Cubes, um programa lá da prefeitura. E foi muito interessante, porque mesmo as pessoas assim, ó, com empresa, tal, pessoas que acabam falando com o público, tem muita dificuldade. Então, todo mundo tem a sua dificuldade. Se a gente parte desse pressuposto, a nossa vida fica muito mais fácil. Quer ver conversar com uma pessoa muito técnica? Se você possivelmente conhece alguém técnico ou pior, você é o técnico que fala outra língua. Ah, mas eu tô conversando com uma pessoa inteligente, mas é de outra área, a pessoa nem sabe o que tu tá falando. Então, quando a gente é muito técnico de uma área, a gente pode até passar um ar de superioridade. Ai, porque isso, porque aquilo. O quê? Simplifica, por favor. Explica melhor. Então, tenha autoconhecimento, meu amor. Mulheres, a gente vai mais para esse lado do que os homens. A gente tem mais essa vontade, a gente acaba refletindo mais sobre algumas questões que a gente sente, a gente formula melhor. Mas no local de trabalho, meninas, a gente peca às vezes. E isso é uma autocrítica. A gente leva muito para o sentimental. E às vezes o mundo não é em torno dos sentimentos, o mundo é em torno da praticidade. Então, é uma dica de ouro para mim e para você, mulher, que está aí me ouvindo. Tenha autoconhecimento
mas cuida para não ir muito para esse lado, muito tudo é sentimento. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Aí fica no mimizinho, né? Vou passar. Escutar é tão fundamental quanto se expressar. No local de trabalho é muito importante. A gente precisa ouvir, a gente precisa saber falar no momento certo. A gente precisa tentar se colocar no lugar do outro, o que é muito difícil, porque o outro tem uma história muito diferente da tua. Então, por mais que você tente muito, você não vai sentir o que ele está sentindo, né? O respeito no local de trabalho é muito importante. Cheguei aqui numa parte que eu quero muito falar, antes que acabe meu tempo. Cuidado com as vítimas. Isso não é só no local de trabalho, hein? Cuidado muito com aquela pessoa que sempre tá, ai, que tadinho de mim, ai, que não sei o quê. Ai, é uma postura que sempre terceiriza a culpa. Não, a culpa não é minha, a culpa é do RH, a culpa é da frota, a culpa da moça que trabalha lá na recepção do prédio e que não me deixa entrar com o meu caminhão. E nananã. Então, assim, tome muito cuidado com esse tipo de pessoa. E o pior, e se você for essa pessoa? E se você for a pessoa que fica nessa posição de vítima? Pessoas que ficam em posição de vítima, elas não crescem, elas não conseguem ser maduras o suficiente para enfrentar os desafios do dia a dia. Porque daí você nunca se culpa, você nunca coloca a responsabilidade sobre o seu colo. E a gente sempre deve tentar verificar se a culpa é nossa, com muita cautela também, né? Se uma pessoa te xingar de idiota, a culpa não é tua, a pessoa que é mal educada. Tudo isso tem que ser dosado, tá, meus amores? Mas aí tu só vai saber se você é um mimizento ou não se você se coloca numa situação de protagonista da tua própria vida. Olha que lindo. Protagonista da própria vida, né? Bom, então, o que é um termo vitimista, né? O mimizento. Então, o vitimista descreve uma pessoa que adota o hábito de se posicionar constantemente como vítima das situações, mesmo quando não há motivos reais para isso. Essa postura costuma ser usada de forma consciente ou inconsciente para esquivar-se de habilidades, atrair atenção ou obter vantagens emocionais e sociais. Pô, teve a garota, né, de 37 anos, 38, que se fez passar por mais de um ano como uma menina de 12. Totalmente vítima. Cara, ela é uma bandidona, né? Mas ela conseguiu. E é isso, o vitimismo. E principalmente ela fez em cima de uma história totalmente em verdade, né? Uma criação da cabeça dela. Mas é um exemplo, né? Bem grave de um vitimismo. Você não pode ser vitimista. Nunca. Nunca. Tá bom? Para ir finalizando, 15 horas, meus amores, conversem com os outros setores. A gente precisa conversar com todos os setores. Sabe o cara, o guarda, que cuida lá na frente da empresa, tu tem que saber o nome dele. O primeiro nome, saber exatamente o que ele faz e o que ele não faz. Ele tem que, de preferência, saber o seu nome. Você tem que saber que o teu colega de trabalho é a Joana, que o teu brother de trabalho, que tu vai encontrar, sei lá, na sexta-feira, quando estiver entregando o caminhão, é o tal do João. É importante. Respeitar as pessoas, conversar com as pessoas é muito importante. No local de trabalho, é claro que a gente cria vínculos afetivos, a gente cria muitos amigos, mas é importante ir com muita cautela sobre a sua vida pessoal, tem que cuidar, porque nem todo mundo é bom, né? E tudo que você falar será usado contra você, com absoluta certeza. Bom, para terminar, tenha momentos de entretenimento com a sua família, cuide da sua família, não beba, não tenha excessos. Cuide daquelas pessoas que você convive, aquelas pessoas que estão dentro baixo do seu próprio teto. Se você é casado, cuide do seu relacionamento. O mundo tá muito louco. Eu já vi famílias se destruírem porque o cara se apaixonou por não sei quem e depois viu que não era aquilo, quis voltar para a mulher não quis mais. Gente, isso destrói a família, destrói a pessoa, destrói o cara. Assim, da pessoa sentar aqui e falar, meu Deus, o que eu faço na minha vida agora? Eu perdi a minha mulher, perdi meus filhos. Porque daí você para, e assim, ó, financeiramente
É uma bucha se separar. Não tô falando que tem que ficar casado com uma pessoa horrível, né? Mas ao mesmo tempo não dá para ficar trocando porque achou não sei quem lá, mais bonitinha, agora eu vou trocar. Meu Deus, calma. Bom, meus amores, esse daqui é o meu @. Eu tô tentando ser ativa nas redes sociais, mas também não gosto de ficar muito tempo lá, não. Então eu posto algumas coisas. Me chamo Edna Code, eu sou psicóloga, e este daqui é o meu contato. Eu respondo todo mundo que me manda mensagem. Se precisar de algo, ou até mesmo só mandar um áudio, contar um pouco da história, isso já alivia. Um lugar seguro para você falar. Se você está passando por algum tipo de dificuldade e você tiver algum tipo de agenda, caderno, é legal você estar escrevendo sobre os seus sentimentos. Anotar o que você comeu durante a semana, o que você sentiu, se sentiu dor de cabeça, pode ter uma alimentação, algo que você seja intolerante, que esteja prejudicando até a maneira que você raciocina. Anote sentimentos, os homens não anotam, por isso que vocês ficam tudo doente, aí morre mais cedo, morre de ataque cardíaco e a gente fica aqui, sozinhas, vivendo loucamente com o dinheiro do falecido. Não dá, né? Bom, gente, era isso. É um imenso prazer poder fazer parte do Mais Vida. E por favor, compartilhem os vídeos. Por favor, RH, me ajuda. Manda os vídeos para o pessoal pensar, refletir. Pô, esse mês é saúde do homem. A gente precisa falar sobre isso, saúde mental do homem. Tá bom, gente? Era isso. Até a próxima.